Olá, galera! Tudo bem? Oi, tudo quase bom? arremessei minha ficha longe. Começamos já. bem derrubando a ficha já. Fábio, eu tenho uma pergunta pra te fazer hoje. Ih, começou. Moda, importa ou não importa? Nossa, Pamela. Quero saber se tu sabe responder. Tá querendo me ferrar de início, né? Tu não sabe a resposta? Não, mas Eu acho que tem alguém que vai poder te ajudar. eu acho que a gente tá com uma especialista no assunto hoje, né? Eu acho que sim, Fábio. Acho não, tenho certeza que sim, né? Eu também não tenho dúvida nenhuma e eu tenho certeza que vocês vão adorar nosso podcast de hoje, porque a nossa convidada é Marcela Lorenzon e vocês já vão conhecer agora. Bem-vinda, Marcela! Marcela. Oi! Claro que moda importa muito. Ah, muito bem! E esse já é o nome do teu podcast, né? É um nome bem direto, né? Sim. Pra dizer que é isso, moda importa porque é mais do que, muito mais do que a roupa que a gente veste. E eu gosto que, na verdade, não é uma pergunta, né? É uma afirmação. É uma afirmação, bem Exato. categórica, aliás. Exatamente. E moda, na verdade, não está relacionada só. Muita gente pensa que moda está relacionada somente à roupa, né? Ao jeito de se vestir, à tendência, à pesquisa. Mas nos teus podcasts a gente vê que vai muito além disso, né? Eu gosto sempre de tentar lembrar ou mostrar para as pessoas que moda tá em tudo que a gente faz. Moda está conectada com a nossa sociedade, está conectado com os nossos tempos, com as nossas escolhas, está conectado com política, com história. A gente veste o que veste hoje por uma série de coisas, uma série de fatores, né? E é legal ir um pouquinho mais a fundo, assim. Eu acho que sempre a gente pode falar de tendência e de moda atual, e todo mundo adora uma novidade, a moda Sim. é movida por novidade, mas é bem mais que isso. No fundo tem muito mais. Muito mais. Sem dúvida Nossa, nenhuma. sem dúvida. E- Bom, eu antes de começar, tá? Claro. Porque a gente já tem um monte de pergunta pra fazer, né? Mas antes de começar, eu vou perguntar. Quem é Marcela Lorenzon? Eu gosto de definir, tipo aquela bio pergunta profunda do já, Instagram, sabe? Pra ser menos profunda e Sucinto, mais assim, sucinta, aham. assim. Que eu acho que define bem, assim, como jornalista, mãe de 2, no caso, 2 meninos lindos, maravilhosos, o Federico e o Santiago, modista e viajante, porque acho que nessas palavras, assim, diz muito de todas as coisas que eu gosto de fazer, seja no trabalho, na vida pessoal, e hoje acho que também tudo se mistura tudo um pouco. misturado, tá tudo né? misturado, não tem muita separação, não tem muita privacidade também. Então, é isso, assim, sou uma jornalista já há uns bons anos, mas me especializei em moda ao longo do caminho, fui afunilando a minha carreira para esse lado, para esse tema que me encanta tanto. E há quase 5 anos fui mãe do meu primeiro filho. Há 3, semana que vem, meu segundo filho faz 3 anos. Sou casada com o Luciano, que também é jornalista, que também vive disso e que eu puxei agora para o trabalho para falar de moda, apesar de ele não saber nada de moda. É legal porque ele me instiga, sabe, para ir pensar de um outro lado. Sou uma filha super próxima do meu pai e da minha mãe, do meu irmão. Uma irmã mais nova, só tenho um irmão, então sou a irmã mais nova, sou uma tia, apaixonada por um sobrinho. E sou uma viajante porque eu acho que o que me move é ver outras culturas, entender outras pessoas, outras linhas de pensamento, entender o que as pessoas gostam de comer, de vestir, de sentir, de cheirar. E aí eu encontrei muito disso também na moda, para poder viver um pouquinho disso no meu dia a dia, não só quando estou viajando, né? Sim, sim. E tu falou dos teus filhos, eu li. Eu não sei, eu acho que onde eu li que tu falou que tu não pensava em ser mãe e menos ainda de 2 meninos. Exatamente. Eu sou super conectada com moda. Minha mãe brinca que eu sou um pinheiro de Natal desde que hoje eu tô bem basiquinha aqui, né? Mas eu gosto das coisas bem grandes e assim, muita estampa, muito brilho, muito isso, muito aquilo, que eu pensava que eu ia enfeitar e encher uma menina de coisa, de bugiganga, de brilho, de glitter, e daí não, vem 2 meninos com um universo absolutamente diferente de games e jogos e lutas. Isso é uma coisa que eu também fui entender com a maternidade, de que sim, existe uma certa diferença, certa não, é óbvio que existe uma diferença entre homem e mulher, não é isso, não é nada a ver com meninos vestem azul e meninas zero isso, mas no sentido de que eles têm vontades e desejos para coisas que eu nem sabia que existiam, sabe? Então, começa por aí, 2 meninos em dobro, mas antes realmente não pensava em ser mãe. Eu acho que isso começou a apareceu em mim quando meu sobrinho nasceu, hoje ele tem 11 anos, não a vontade de ser mãe, mas olha, que amor maluco que a gente pode sentir por outra pessoa. Ali eu vi que era por ali, mas claro, ainda tomou um tempo para eu
querer ser mãe depois disso. Sim, e na verdade, eu tenho uma filha também, né? E nunca tem hora pra ter filho, né? Não tem a hora certa. Não tem Ai, hora começou. A Pamela começou. ainda não tem, a gente tá É, querendo não, que ela é. tenha. Ah, tô fazendo a campanha, Eles estão começa- nessa campanha, assim, ó, Eu não sei o que é pior, desesperadamente. né? Não, sério, não tem É explicação. a pressão externa ou a gente tentando entender Não. se tu quer ou não quer. E tu não Tá tá na hora, entendendo não tá. que, assim, ó, eles inventaram esses dias Ah. no setor, me deram parabéns, e as pessoas de outros setores vinham na sala pra perguntar se era verdade que eu tava grávida. Ai, mentira. Juro por Sacanearam. Deus, juro. Como diz o meu filho, te trollaram, né? Aham, me Porque agora trollaram só- muito, me Tá trollaram bugado, muito. te trollaram. Com 5 anos ele fala isso. O mundo dos games, ele vem cedo, né? Ah, entendi. Então tu tem que te preparar bem. Se Não é, vencer, não. tu quer Não, eu não tô mesmo. preparada, eu não tô. Mas então, isso é uma coisa que também a minha mãe me dizia muito, assim. Só tenha filho se tu quiser. Tem que querer. A única coisa que tem que querer. A hora certa nunca vai chegar. Nunca vai Uhum. chegar. Nunca vai chegar. Nunca. Nunca vai ter sempre alguma outra coisa que podia estar diferente naquele momento. Principalmente tu que gosta de viajar, né? Exato. Filho, né? Isso que a gente ainda fez, assim, um certo acervo de viagens longas Sim. antes. Já eu e o Luciano juntos, assim, a gente começou, não, vamos agora ir pra Ásia e pra não sei aonde, que depois vai tomar um tempo pra gente fazer Claro. viagens de um mês, entende? Claro. Mas a gente conduz bem, tá tudo certo. Agora, no que dá, eles vão junto, no que não dá, no que a gente não quer, porque acho que também é importante, Uhum. né? Lembrar que a gente Sim, tem filho, mas agora é que a mais gente fácil também falar é... de maternidade dessa forma, né? É, Tá mais exato. permitido, digamos assim. Ah, né? não, antes não podia, né? É, Era- exatamente, era uma coisa meio tabu, Não assim, podia né? deixar os filhos, sair É, de casa exato. era, meu Deus Deus, o cadê a livre, mãe? nossa, Sim. aham. Nossa, ai, que preguiça. E é possível ser empreendedora, mãe, mulher, trabalhar, viajar. Dá uns tilts, às vezes. Tipo assim, no meio da pandemia, eu não era nada disso tudo ao mesmo tempo, porque eu Sim. tava vindo de uma segunda licença maternidade, tentando... É 3, né? Não, Anos. são dois... Vai fazer 3 Vai anos. fazer que- 3 sim. anos, exatamente. Ali no primeiro ano, em 2020, eu estava amamentando o Santiago, meu segundo filho. E aí fechou absolutamente tudo. Ele pequenininho, o Federico maior sem escola. Sim. Em casa, o Luciano começou a trabalhar em casa, fazer rádio Nossa. em casa, tipo 24 horas, rádio, Aham. podcasts e todas as coisas em casa. E eu me vi sem trabalhar, com 2 crianças pequenas, obviamente, com uma rede de apoio legal e tudo, mas assim, com muita incerteza, todo mundo morrendo de medo de tudo, a gente super... Uhum. E eu, ao mesmo tempo, querendo me reencontrar ali, em onde eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar. Porque até então, antes de eu engravidar, eu prestava esse serviço que eu faço hoje, eu intermediava, digamos assim, conectava a marca com as pessoas que podiam falar sim. pela Ah, marca. Era eu sim. que fazia essa assessoria de comunicação. Aham. Era o que a minha empresa fazia. E aí eu, ao mesmo tempo, pensava, não quero fazer mais nada disso. Tudo meio que foi sacolejado ali. Sim. Só que daí deu um tilt, tive que buscar uma ajuda, assim, tipo, gente, eu acho que não tá legal, eu tô precisando de uma psiquiatra online. Não podia encontrar Não um podia psiquiatra, mas encontrar. online, tô precisando de uma ajuda, porque as coisas... Então, assim, acho que também é legal a gente desmistificar essa coisa da conta de tudo. Não, Uhum. ninguém dá conta de tudo, e é realmente enlouquecedor querer dar conta de tudo. Querer fazer tudo. Querer né? fazer tudo. Então, que legal que eu pude parar, pedir ajuda, Uhum. me recolocar no mercado de um jeito que foi muito mais natural do que eu imaginava, mas teve um momento de muita ansiedade ali, de o que vai ser da minha satisfação pessoal, da minha vida financeira, de Uhum. tudo junto, Sim. sabe? E os meus filhos, e como é que vai ser, o que vai ter, né, dessa relação com eles e com o meu trabalho. E hoje eu acho que as coisas estão mais balanceadas. Ajustadas. Às vezes pesa mais para um lado, mais para o outro, Sim, mas... sim. Sim. É, não, vai- mas o tempo vai ajustando tudo, né? Vai A gente ajustando. vai entendendo o que é É. melhor aqui, o que funciona aqui. Exato, e vai o que tudo dá vai para dando soltar um certinho. pouquinho Aham. aqui e melhorar ali, porque não vai estar tudo 100% perfeito e tá tudo bem, né? Claro, sem dúvida. E aí foi nesse momento... Oh, desculpa. Não, pode ir. Foi nesse momento que nasceu a ideia do podcast? Foi nesse momento, porque eu atormentava tanto o Luciano, eu acho que eu tava tão angustiada de querer voltar a trabalhar. Uhum. Acho não, tenho certeza. Que a gente olha, é real essa história, tá? A gente saía nos finais de semana de pandemia, só nós 4 em casa, e o Pablo, nosso cachorro. A gente botava eles no carro atrás e ia dar uma volta pela cidade para eles fazerem uma soneca. Porque Sim. a gente queria, eles precisavam dormir, aquela sonequinha de criança ali na hora do almoço e tal. E a gente precisava sair, ver verde, ver luz do sol e ver gente, mesmo que não descesse nos lugares, não fizesse nada. Então, sábado e domingo a gente fazia isso. E aí eu ia falando, na verdade não era uma conversa, era um monólogo. Eu ia do lado dele, ele dirigindo normalmente, os guris dormindo, e eu falando do que eu tinha lido, das marcas, do que estava acontecendo, do que ia acontecer na pandemia, blá, 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 blá. E aí ele, instigado por aquilo, começou, Marcela, a gente precisa fazer um podcast.
porque eu nunca tive dificuldade em falar, tá na minha natureza falar genética, bastante. né? É uma profissão, né? O Sim. jornalismo faz isso com a gente, assim. E aí, vamos montar um podcast e como, né? Onde nós estamos na mesma casa, tu tá trabalhando em casa. Não, aí eu associei isso, de que eu, de certa forma, me escondia no closet, ou tentava me esconder no closet quando eu queria gravar alguma coisa, ler alguma coisa, ou até parar um minuto pra tomar um café sozinha, olhando pro nada, porque isso é bem necessário às vezes, sabe? Essa era uma dúvida minha. Foi aí. Se o local escolhido por teu podcast era não vou me esconder aqui que é quieto, ou não tem ninguém me olhando. Ninguém me acha aqui, sabe? E precisava de 2 lugares numa casa que, ok, é um apartamento relativamente grande, mas é a mesma casa, Sim. né? Não é um estúdio. Então, o Luciano no escritório, que foi projetado originalmente para ser meu local de trabalho, porque eu trabalho em casa desde 2014 e nunca tive uma sala comercial nem nada. Só que aí, como eu falei, eu estava em licença maternidade, aí veio ele para casa, e aí eu fui excluída do escritório e também ao mesmo tempo queria fugir de todo mundo. Então eu me fechava ali no closet para tentar ler alguma coisa com um pouquinho mais de calma, quando estava tudo bem, tudo calmo no resto da casa. E é ali que surgiu, então vamos botar essa câmera aqui, tu fica no escritório, eu fico aqui e vamos falar sobre o que está acontecendo, sobre moda, sobre os assuntos que conectam. E assim surgiu o Moda Importa. Então... Para quem não assistiu ainda o podcast, o estúdio da Marcela é dentro do closet dela. Isso que a gente tá falando. É fantástico, né? Nossa, é muito legal. E eu gosto justamente porque a gente te olha, tu tá ali dentro do closet e o Luciano tá em qualquer outro lugar, né? Né? Assim, inclusive, eu tava contando pra vocês aqui, né, nos bastidores, de que ele tá querendo me tirar do closet. Que ele acha que a gente precisa... Luciano, deixa ela que é marca registrada já. Tem propósito, tem sentido nisso, né? Então e tem um conforto enorme de tu tá no meio das tuas próprias roupas, na tua própria casa, sentada no chão, sabe? Tem toda uma outra coisa assim junto que... Mas ele acha que a gente precisa ir pra uma coisa assim, que tenha muita luz e muitas câmeras e darará. Só que eu acho que foge um pouco que talvez esse podcast não precise. Então deixa ele, tá? Agora, por acaso, tá lá no Catar, mas pode estar num outro estúdio, pode estar, enfim, no outro emprego, porque é um homem de muitos empregos. Então deixa eles usando com a sua câmera, com o seu equipamento por aí, eu fico no meu closet, né? E o que o Moda Importa aborda? Porque a gente que assiste mais, a gente até sabe, né? Sim. Mas acho que o pessoal que tá assistindo, com certeza tem gente que ainda não viu, né? Sim, sim. E eu acho que também, apesar do nome ser super direto e objetivo, não é só moda, né? A gente aborda uma série de acontecimentos, eu diria, ou notícias, ou fatos, às vezes atuais, mas que se relacionam com alguma coisa do passado, seja de marcas, de pessoas, de tendências. Então, o que a gente tenta trazer é essa conexão entre a moda, muito marketing e branding também. A gente gosta, que é um assunto que me interessa muito, que é a minha área de esse movimento do que as marcas estão fazendo, por que as marcas estão indo para tal e tal lugar. E isso falando desde marcas de fast fashion até grandes marcas ali da China que estão invadindo o nosso mercado, até maisons. O Luciano odeia, que eu fico muito nojento falando maisons, mas é que eu não consigo achar a palavra exata, né? A casa de luxo francesa. Não transmite isso. Deu, né? Não. E grife também não faz sentido, né? Não dá. Entendeu? Não dá. É maison. Não tem ninguém aqui dos anos 80, Não. Todo mundo nasceu depois de 2000, eu acho. Não, olha, isso pesa também na hora que a gente vai escolher os assuntos, porque a gente tem que também entender que sim, são pessoas mais da nossa idade que nos escutam. Isso é uma coisa super legal do podcast, que a gente começou com muita mulher, assim, 25, 40 anos. E aí ela foi migrando para homem de 40 a 55. E aí, claro, agora já tá mais equilibrado, mas teve uma época, assim, que a gente tinha muito mais ouvintes homens e um pouco mais velhos. Ali mais na faixa do Luciano, digamos, ouvindo. E eu achei isso maravilhoso, porque rompe essa bolha do não estamos falando só de moda da cor da temporada, da Pantone, do não sei o que. Não, a gente está tentando trazer. E claro, ele traz esse universo, respondendo, né, mais outra pergunta, o que ele trata. Tem esse universo do esporte misturado com a moda. Tem um universo a gente coloca muito, assim, de bem-estar, sabe? De tentar falar de autoestima, como moda é, sim, um vetor para que a pessoa se sinta bem, seja como for, sabe? Então,
isso de se encontrar dentro da moda, né? Fazer a sua própria moda. Então a gente fala de moda bem nesse sentido amplo, assim. E eu adoro trazer essa parte mais histórica, de contar de onde é que vem essa marca, o que a marca fez, quem são esses estilistas, por que eles estão pensando assim, para onde é que vai, tentar acompanhar. Então é um pouco de tudo isso, assim, mas é uma pauta bem livre. Ah, mas é muito legal. No início, quando eu vi Moda Importa, eu achei que seria um podcast falando das tendências atuais, como usar, o que tal marca fez e tal. E quando eu comecei a consumir, eu me surpreendi muito, porque tu traz assuntos muito diversos, que não é... Obviamente tem relacionado à moda, mas é como a gente tá falando aqui, né? Ah, tem uma moda agora de um assunto tal, tá na moda nessa semana. Vamos abordar esse assunto e dar a nossa opinião sobre isso. Então quem ainda não assiste, começa a assistir, porque realmente é muito legal. E não é essa questão de tendência de pesquisa, do que as marcas estão fazendo. Tem também, obviamente, que uma coisa está relacionada à outra, mas é mais legal que os assuntos são muito amplos, né? Eu acho legal que a gente consegue colocar, assim, em 30, 45 minutos, que agora a gente também deu uma enxugada, porque a gente fazia antes episódios de uma hora e pouco. E também a gente começou a entender que, às vezes, é um assunto que se estende muito, e daí as pessoas acabavam tendo que ouvir em 2, 3 vezes, porque ouve no carro, ouve fazendo alguma outra coisa. Então a gente deu essa enxugada, então a gente está tentando ser mais assertivo, escolhendo 2 ou 3 assuntos, e aí tentando abordá-los por inteiro, sabe? Sim, eu achei legal que esses dias... Ontem? Acho que eu tava olhando os rios. E aí tinha um corte, o Luciano falando do Cristiano Ronaldo e do Messi. E eu fiquei assim, será que eu tô no lugar certo? Por que eu tô ouvindo isso aqui? E assim, os guris aqui ficam falando de futebol durante o dia. Eu não entendo nada do que eles estão falando. Então eu fiquei assim, será que eu tô no lugar certo mesmo? E claro, daí entraram no assunto da foto, né? E tudo mais, tinha todo um contexto. E que, de fato, talvez quem é da galera do futebol não entende o contexto daquela foto, que a gente que é mais da galera da moda... talvez que nem é o olhar saiba. Que a gente tem, né? Exato. E às vezes nem sabe quem é aquela pessoa que tá na foto. É difícil não saber aqueles específicos, né? Eles são meio grandes. Muito grandes, a gente não conhecer a fotógrafa, de não conhecer nada. Exatamente. Agora eles é difícil. Eles é difícil. Mas, assim, tu vê que os mundos estão cada vez mais fundidos, assim. E eu gosto quando eu vejo, assim, essa galera que é de outro lugar. O meu namorado, eu coloco ele muito nessa situação. A gente fala, quando a gente tem um assunto em comum, é porque os assuntos, eles passaram as barreiras possíveis. Perfeito. Assim, né? Perfeito, eu também acho. Romperam todas as bolhas, assim, e estão na boca. Que nem a gente fala, tá na boca de todo mundo. Aquelas coisas que as nossas mães diziam, no sentido de que rompe e vira assunto, tá na tua timeline, tá no teu feed, tá também, talvez, no da tua mãe, da tua tia. Exatamente. Que é o que aconteceu com o tênis da Balenciaga, lá, aquela função do tênis. Do tênis gasto, meu Deus, que horror. E a gente fica rompendo a bolha, mas sempre vai até uma determinada profundidade a análise. Porque, lógico, não combinava com fazer essa análise na Maria Braga. Sim. Sei lá, num encontro com Fátima, que foi casualmente onde a minha sogra viu. Porque daí ela ouviu no Moda Importa a gente falando sobre o tênis, fazendo uma análise mais profunda daquele movimento, o que era, por que a marca... Que não era bem isso, que eram só 30 pares, assim. Ela já estava preparada, digamos, no assunto, né? Já conhecia, pelo menos. Não conhecia a Balenciaga, mas se preparou. Aí ela ligou na Fátima Bernardes no outro dia, ou enfim, na mesma semana, e me mandou uma mensagem na hora, estão falando do tênis da Balenciaga. E daí, isso é muito legal, porque daí tu vê que realmente é um assunto que ele vai absorvendo mundos diferentes e rompendo barreiras. Exato. Esses dias eu cheguei na academia e daí o meu professor da academia perguntou alguma coisa sobre a marca da Balenciaga. E eu fiquei, e eu nem sabia do que ele tava falando. Eu fiquei, quê? Daí cheguei em casa, o Vinícius tava assistindo um vídeo. Deu, meu Deus, o que tá acontecendo? De quantos dias eu dormi que vocês estão falando e eu não sei do que tá acontecendo, sabe? Então, eu acho muito legal quando isso acontece, mas ainda estamos dando passinhos, né? Temos ainda muito que... E eu sempre digo, assim, que pra gente tá falando em tantos ambientes diferentes sobre uma marca, é aquele velho... Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Assim, claro. Lógico que, nesse último caso que eu imagino que você está se referindo, enfim, a campanha super controversa, polêmica, enfim. É ruim para a marca, mas, de maneira geral, quando extrapola todos esses âmbitos, é muito bom para a marca. Porque talvez uma pessoa como teu namorado ou teu professor, não sei, nunca tivesse ouvido falar da marca. Exatamente. Estava ali falando, vendo vídeo, assistindo e tendo uma opinião sobre aquilo. Ainda com opiniões a respeito, né? Então, é muito legal isso. E o Luciano, pra quem não conhece, o Luciano é o Potter, tá? Que é jornalista aqui do Rio Grande do Sul. Eu não sei se chama de Potter, chama de Luciano, sabe? Fica meio confuso. Luciano, eu chamo de Luciano, mas vocês podem chamar de Potter. Mas na rua é Potter, né?
Ele é super conhecido aqui, quem é daqui com certeza já ouviu falar, já viu ele, já viu não, né? Já escutou no rádio. Pelo menos e já viu também, já viu na porque TV já teve, também. Os mais antigos já viram no Patrola, já viram falar, no Patrola, né? Será que ele era do os Patrola, vídeos né? do Planeta, né? Eu acho que uns 15 anos. Entregando a idade total, né? Ai, Patrola, Planeta. Mas depois que ele começou o podcast contigo, ele começou a se interessar mais por moda? Ele gosta muito dessa fachada do eu não gosto, eu não me interessa, eu só uso camiseta branca. Mas ele é bem ligado, na verdade, nas marcas, sabe? Ele é esse cara que vem falar comigo de futebol e aí puxa a camiseta do Botafogo de 1900 não sei quando, ele sabe toda a história daquela camiseta. Então, tem um mundo dele da moda. A Adidas, a história da Adidas e que se separou e como é que foi a Nike quando criaram o logotipo. Essas coisas todas ele que me contou, enfim, trouxe muito. Então ele tem muito esse mundo ligado com tênis, com a área esportiva, eu diria, da moda. Sim. Mas também ele começou a se interessar muito por luxo. Super luxo, mas se interessar, porque ele começou a se encantar com histórias de marcas grandes. E isso, acho que rompeu. Claro que eu não acho que isso esteja revertido ainda no vestir dele. Porque ele continua usando as camisetas brancas e bermuda dos anos 80 e em casa de chinelo com meia, tá tudo certo. É assim mesmo, até uma grande brincadeira, assim. Mas é o estilo dele, né? Eu acho também que a moda tá muito ligada a isso, né? Eu acho que a gente saiu daquele padrão, hoje a moda é camiseta preta, calça preta e tênis colorido. Não, a minha moda é essa. Exatamente. Então eu acho que a moda também é a maneira de tu se vestir, se expressar e ter a liberdade de poder fazer a sua moda, né? Se colocar pro mundo daquele Claro. jeito, por mais intuitivo e não pensado, não calculado que seja, é uma forma, né? De se colocar, de se expressar, de se posicionar. E também não acho nada errado uma pessoa que é aficionada pela tendência atual e usar hoje é isso, quero usar isso, amanhã é aquilo, vou usar aquilo. Eu sou meio assim, tá? Já em autodefesa, né? O fashion victim. Mas tem dias que tu não tá afim e tá tudo certo também, né? E tu sabe no que funciona, né? E é legal que a gente tá num momento mais livre também, né? Sim. Hoje eu quero ser um pouco mais romântica e eu ir pra esse mood mais com essa pegada e amanhã eu quero ser mais outra coisa. E aí tem a história do vestido da princesa e tudo mais. Então eu acho que tudo isso conversa pra chegar num visual que faz sentido pra ti naquele momento. Exato. E aí, eu não sei, tá? Pra mim, acho que o meu Instagram ele tá meio viciado, né? Porque ele começa a aparecer coisas e aí pra mim ele tá aparecendo sobre arquétipos. Então, e aí fica aparecendo, tu quer ser isso, use aquilo. Quer ser, passar mais essa ideia, use aquilo. Então pra mim ele tá viciado, já sei. Né? O algoritmo tá trabalhando pra isso. Ele tá total. Então, mas também pra mim faz muito sentido a gente conseguir se posicionar. A gente ainda como mulher, que, né, está conquistando um lugar de fala mais forte agora, também acho que é importante que a gente consiga usar a moda a nosso favor pra isso. Sem dúvida. E como uma ferramenta que te passa uma certa... Eu não gosto dessa palavra, porque acho que também tem muita gente metidos a especialistas a todas as coisas nos Instagrams, nos TikToks, autoridade. Referência em autoconstrua a sua autoridade na moda ou no seu campo X. Acho que isso banaliza um pouco. Mas o que eu quero dizer é que pode ser uma ferramenta de autoridade no sentido de te empoderar mesmo para aquele trabalho, para aquele date, para aquele dia que tu não quer nada, que tu quer meio que te desaparecer no meio de uma... Enfim, de um campo, de um trabalho, de uma coisa assim. Então, acho que também um pouquinho de autoconhecimento. Um pouquinho não, quanto melhor, né? Quanto mais, melhor. Mas assim, quanto mais autoconhecimento tu tiver, um pouco de autoconhecimento na moda faz com que tu tire mais benefícios dela, né? Possa brincar mais com a moda. E não virar escravo da moda e fashion victim no mau sentido, né? Exatamente. E a Marcela como pessoa, tem alguma referência de moda que sim, isso eu posso usar sempre, que sempre tá certo? Já sei que eu já tenho minha próxima pergunta. Não me perguntem pessoas. Não é pergunta. Eu não consigo definir uma. Não, é estilo. Tem algum estilo que define a Marcela ou uma peça, sabe? Pode ser um item. Segunda, eu gosto disso, terça, aquilo. Eu gosto de brincar, eu me sinto quase que fantasiada, sabe? Não assim, meu Deus, estou fantasiada, está uma coisa completamente fora de mim, mas eu gosto de vestir aquilo de hoje, eu quero botar uma coisa completamente... E eu acho que me definiria, se eu tivesse que definir seria o meu caminho mais fácil, quando eu não quero pensar, ou quando eu não quero, é um vestido e um tênis. Meio que assim, eu adoro vestido, tenho um monte de vestido, porque é uma coisa que eu uso muito há anos. Então, vai, sei lá, um vestido preto midi, uma jaqueta jeans ou uma jaqueta perfecto de couro e um tênis. Tô
pronta pra muita coisa. Fácil de olho fechado. Sabe que eu achei que ia dizer calça jeans e camiseta branca. Mas não, é uma boa. Bem fugindo de todas as vezes que eu te vi, tá? Mas, mas eu uso. O dia que eu não quero pensar jeans e camiseta. Ai, não. Eu uso bem pouco jeans. Uso jeans, gosto. Acho que é uma peça assim, mas eu não uso tanto. Eu uso mais saia, vestido. Calças mais largas, mas o tênis definitivamente me define, assim, nos últimos 10 anos eu migrei de muitos saltos, um armário que virou de salto para tênis e mocassins e sapatos, por questões óbvias, né, de correrias e maternidade e não tenho mais saco para ficar zanzando para lá e para cá de salto, então a gente começa também a entender o que dá para ter muito estilo com aquele tênis ou com aquela rasteira, com aquela peça, assim. Na verdade, tu consegue ter até na minha visão, mais estilo, né? Porque não é tão fácil. Não que não é fácil combinar, mas combinar uma peça que é mais feminina, mais elegante, luxuosa, com tênis, que é mais... Traz a vibe do esportivo, mas nem sempre é esportivo, né? Exatamente. E tu era escrava do salto. Eu fui, né? Eu acho que toda mulher passou, né? Ai, bobinho, mulheres né? da nossa faixa etária, né? Teve um momento que foi escrava de salto. Bem os anos 2000 ali. Eu me lembro que eu fazia faculdade de jornalismo em Porto Alegre, de manhã. Aí hoje eu fico olhando assim, ai gente, 8 da manhã, eu tava de salto. Escarpã, sabe? Bota de bico fino. Adorava umas botas, umas coisas assim. E eu lembro que tinha uma amiga minha que dizia assim, eu acho lindo, mas eu não consigo vir caminhando com a bota, eu acho tudo tão... Mas eu achava que eu tinha que estar de salto. Eu ia viajar e aí descia nos lugares. Que vergonha, vergonha sim, muita vergonha desses anos, porque eu olho as fotos lá na Acrópole, na Grécia, de salto, gente. Tá errado, né? Alguém tinha que ter me dito... se alguém te perguntasse alguma coisa, tu ainda ia dizer, não, tá super confortável. Minha mãe deve ter me dito, ela tava junto, ela deve ter me dito, minha filha, vai escorregar, que coisa ridícula, mas eu devo ter ignorado e, enfim, né, coisas de adolescência. Mas vamos lá, 3 coisas que tu já usou da moda. Boa. E tu, assim, queria que fosse extinto do planeta Terra. Eu vi uma que ela publicou esses dias, que ela falou que ela não usaria mais e ela voltou a usar. Daqui a pouco eu vou falar. Só falta que a calça aqui, né, com a Petit Jolie. Só falta que a calça de cintura baixa, né? Não, essa eu não volto. Primeira, obrigada, Paula, por me lembrar. Porque essa também a minha mãe dizia, mas minha filha, tipo assim, não fica muito, não valoriza muito o teu biotipo. O zíper era desse tamanho, assim, ó. Saltava atrás, sentava, aparecia a calcinha. Ai, que horrível, gente. Um troço pra não aparecer a calcinha. E eu não tenho um tipo de corpo no sentido de que facilite essa cintura, assim, eu não tenho muito tronco aqui, e nem isso, eu sempre fui maior em cima, sabe? E aí aquela calça ficava toda errada, mas eu usei e não precisa voltar. Agora, por exemplo, vi todas essas tendências, fico olhando assim, sai cintura baixa. Mas eu acho que essa é uma das maiores, que eu acho que vai ser mais difícil de pegar. De novo. Mas sabe que eu vejo gente pegou, assim... Né? Pegou, já tá aí. Já tá, né? Pegou, né? Mas é que eu acho que no círculo eu não vejo as pessoas usando. Isso, as que usavam lá nos anos 2000, talvez usando de novo. É que eu acho que agora uma coisa não anula a outra, sabe? Sim. Antigamente só tinha essa alternativa. Exato. Né? E agora só tem cintura baixa pra comprar. E agora não, né? Não, outra coisa que também voltou muito, que é aí bem essa tendência dos anos 2000 toda, que são esses chinelos e esses tamancos com uma plataforma gigantesca. Chinelos de praia, chinelos de... Morro, não boto no pé nem sob tortura. Usei muito, até torci o pé 25 vezes. Aqueles de cortiça, assim, né? Não, e de cortiça e aqueles outros mais de surfista, sabe? Uma vibe surfista. Assim, me lembro, tinha. Ir pra praia com aquilo, não, gente. Então, assim, não, nada disso. E não me pega. E aí, talvez mas aí essa eu voltei, que o Fábio tá falando, assim, que é o vinil, né? O silicone no sapato. Eu achei que eu não ia usar, eu comprei um sapato. E eu vi, tu fez mesmo uma referência dos anos 2000, né? Que era muito forte, voltou agora. Mas eu achei legal, achei que deu uma desconstruída, assim. Sim. Enfim, como eu usava para como eu uso agora. Eu comprei um escarpão com uma amarração, assim, um salto transparente que tu vê as ferragens dentro, que é bem interessante, assim. Ok, mas talvez a cintura baixa, o chinelo e que mais? Acho que esse salto também, eu diria. Um bico fino de matar barata, então, sabe? Não vou usar mais. Aquele bem finão que tinha, né? Sobrava, assim, isso aqui na frente de onde acabava o teu pé. Ficava marcada. Ficava bem marcado. De verniz ainda, sabe? Pra ver se não dobrava. Sim. Era esses que eu ia pra faculdade e pra Acrópole, imagina só. Nossa. Não, ok. Eu concordo com as tuas retiradas, tá? Pra mim tá tudo bem, estamos alinhadas. Eu só acrescentaria, porque eu sempre gosto de enfatizar, né? O sneaker de salto.
tá? Pra mim ele podia... eu usei também. Não, eu não usei esse, mas assim, pra mim ele podia ser extinto do planeta Terra. Eu usei ele e pior, já tinha virado a década, não era nos 2000. Quando eu usei já era 2011, 2012. Mas foi aí, né? Se sentia bem, né? A moda tá aí, cada um faz a sua, né? Isso, mas assim, se der pra não usar. Rapidinho, pra nem deixar marcas no meu histórico. Perfeito. E tu trabalhou em TV também, né? Eu trabalhei em TV, eu trabalhei em TV, em site, em impresso, em revista. Colaborava com revista, nunca trabalhei numa redação de revista. Mas trabalhei aqui no Rio Grande do Sul, na RBS TV, na TV Com. Trabalhei com as Patrícias aqui. Depois eu trabalhei fazendo um quadro. Quando eu morava, fui estudar fora, eu fazia um quadro para TV. Eu já não era funcionária, mas aí a gente fazia um quadro de viagem para TV. E depois eu migrei já bem pro digital. Quando eu voltei assim, a trabalhar, nunca mais vou trabalhar com TV, porque TV tradicional, hard news, né? Eu acho que vale enfatizar, porque querendo ou não, o que a gente tá fazendo é TV. Claro. A gente tá fazendo entretenimento e tá fazendo TV. Na tela do computador, de celular. Celular, e quem diria, né, num player de música, agora entrando... Então, me encanta essa migração, assim, tu poder trabalhar com uma coisa bem... disruptiva ou que migre para todos os formatos, sabe? Não sei exatamente. Se me disser hoje, me define o que tu... Eu sou jornalista de moda, mas não, em quais veículos eu trabalho, eu já nem sei te dizer, porque tá em tudo, né? Sim. Tá em foto, tá em vídeo, tá em áudio. Né? Abre muitas possibilidades, né? Ainda mais hoje em dia, né? Antigamente era muito tradicional. TV, ou jornal, ou revista. Era difícil alguém que circulava entre eles, né? Hoje em dia todo mundo circula livremente. O multimídia. Exatamente. E nem precisa, não que não precise, né, ser jornalista, mas tem muita gente que entrou nesses meios sem estudar e se aperfeiçoou depois, né? Isso eu também acho que é uma coisa bacana, né? E eu acho que, assim, não é menosprezar, mas eu acho que a faculdade em si, claro, né? Eu me formei em 2007, então faz muito tempo, eu sei que a faculdade já mudou muito, mas é um desafio para as faculdades manterem esses alunos interessados e também acrescentarem muita coisa para eles. Tem que ser uma faculdade diferente, muito mais dinâmica, porque se o cara ou a pessoa chega lá com 18 anos e já tem seu próprio canal no YouTube, já edita seus vídeos, já faz, é lógico que ele não tem aquele embasamento, sabe? Que eu acho que há que se dá histórico, ético, de um monte de coisas. Mas o resto, a técnica, ele já tem. Já tem. Então é muito difícil. Eu acho que deve ser bem complicado, assim, hoje, contratar um jornalista recém-formado ou dar aula. Eu acho que o formato todo da escola também, eu acho que tende a mudar, e da própria faculdade, assim, né? Porque justamente por isso, porque acho que a galera tá chegando com muita informação, então é difícil tu imagina fazer as aulas de rádio que a gente fazia, que eu aprendi muito. Também. Muito, era assim, pra mim era desafiador fazer, porque era uma sequência de coisas que não eram do meu domínio, não era o que eu... E aí hoje chega um cara que tem um podcast, daqui a pouco com milhões de ouvintes. Como é que tu vai... É bem complicado, assim. O YouTube, por si só, eu vejo, como a gente falou antes, brincando com o vocabulário do meu filho de 5 anos, mas ele, claro, tem o tempo dele ali, que ele pode ver YouTube, e ele gosta muito de ver meninas e meninos, adolescentes, pré-adolescentes, fazendo outras coisas e jogando. Ele gosta bem gamer, assistir eles jogando. Só que aí tu olha os canais, é inacreditável, sabe? São pessoas de 20 anos, de 18 anos, com 70 milhões de inscritos num canal no YouTube. Eles vivem, eles têm, se eles forem um pouquinho organizados, eles têm para gerações, sabe? Um grupo de mídia. Tem um outro, fugindo completamente, mas assim, pensando, porque é uma coisa que me interessa muito de ver, sabe? Que é o Vlad Unik, talvez pais, vocês aí conheçam o Vlad Unik, que é o Vladislav e o Nikita, que são 2 meninos russos que moram na Flórida já há anos nos Estados Unidos. E eles fazem uma série de brincadeiras. Agora eles têm um irmãozinho menor, a mãe teve uma menina, são 4 agora. Então o canal, ele vai seguindo, se expandindo, porque os filhos vão aumentando. Então daqui a pouco tem Vlad Unik, Christian, não sei quem, mas enfim. E eu fui pesquisar, fiquei curiosa para ver, meu Deus, como é que ele... Porque é super produzido, de verdade, assim, são estúdios, brincadeiras, coisas lúdicas, eles viajando, eles indo para não sei aonde, brincando em casa com 500 mil coisas. Tu fica, que trabalheira para produzir esse vídeo, como é que eles fizeram? Os pais deles, hoje, gerenciam um grupo de mídia que tem licenciamento de brinquedos, tem licenciamento de jogos, de aplicativos, e sei lá eu quantos milhões de inscritos e tradução em dublagem em não sei quantas línguas. Então, é um mercado que se abre também
para quem chega junto com essas crianças e com esses adolescentes, sabe? Então, enfim, acho que a gente, te respondendo, sim, trabalhei em TV, mas parece que foi em outra vida. De tanto tempo que faz. Agora tu tava falando dos teus filhos que gostam de assistir jogos, games, etc. Eu lembro quando nós éramos criança, vamos fazer de conta que somos todos da mesma época, porque a Pamela é mais jovem. Obrigada. A gente assistia Pica-Pau. Outros desenhos, nem lembro mais o que tinha. No horário que passava. O horário que tava, exato. E a tua cabeça era estimulada com isso, né? Hoje em dia, minha filha também, obviamente, Spotify, YouTube. Então, elas têm muito mais acesso a conteúdos que também, com certeza, o estímulo é muito maior, né? Impressionante. Então, acho que tudo veio para favorecer também o crescimento, né? Obviamente, tu tem um controle de tudo, né? Porque tem sempre um lado, um lado exatamente, ruim. Tem o obscuro, né? Mas eu acho que é muito válido, principalmente para as crianças, né? Porque adulto sempre conseguiu buscar informação não tão fácil quanto hoje, mas buscou, né? Não, é intrínseco deles. Não tem como a gente querer afastar e nem é bom que nem pode, eu acho. Eu acho que também não pode. Às vezes eu vejo as pessoas muito rígidas, sabe? Nesse controle de o que as crianças consomem em termos de mídia em geral. Não só falando de, enfim, TV, telas ou mídias. O som, o desenho, onde é que eles se informam, como que tu vai afastar? Isso é a vida deles, de todos eles, é o futuro deles. E muito provavelmente. E a nossa já também. E a nossa, mas eles nasceram. Eles são nativos daquilo ali já. Fazendo o dedo é um. Então, assim, chegaram nesse meio do caminho, mas eu fico pensando agora, se meu filho me perguntar, mãe, tu trabalhou na TV? Ele não. Essa TV, com esse horário marcado, que tinha um programa que eu editava em fita. Né, gente? Eu não sou tão velha, mas era fita ainda que tinha que editar, um horror. Que passava segunda, quarta e sexta em tal horário. Não existe mais isso. Eles têm ali, tá ali tudo que ele queira ver. Como que não tá? Não posso ver agora. Eu me lembro que esses dias eu vi um vídeo de um humorista que eu gosto, que ele tava falando como é que era assistir filme nos anos 90. Tu sentava na frente da TV, daí começava o filme, daí tava lá, parte 1. Daí, é verdade. Parte 2. Daí teu irmão chegava e perguntava, como é que é o nome do filme? Não sei, é parte 2. Aí tu se distraía e perdia o momento que aparecia o nome do filme. Eu entrava com aquele lettering amarelo, isso. O nome do... Aí tu tinha que assistir, tinha que esperar passar o intervalo. Que loucura. Pra daí começar de novo. É uma outra vida. E foi ontem. Exato. Foi ontem, exatamente. É muito maluco. Então eu fico pensando assim, 10 anos que mudaram 12, talvez, muito da forma como a gente se informa, o que a gente consome de entretenimento, de moda, de toda essa gama, assim, de comunicação mais voltada para entretenimento de forma geral, assim. E como a gente faz, né? Porque eu também, era isso. Eu não queria trabalhar na frente. Eu trabalhava em TV na produção e na edição. Eu não era repórter de TV. Nunca gostei, nem na faculdade, nada. Então, eu falava, não quero ir. Daí, às vezes, alguém me estimulava. Mas quem sabe vai fazer uma reportagem? Eu lembro que teve uma época que a minha chefe queria que eu fizesse, eu sofria demais em fazer, porque era super quadrado, era uma coisa que pra mim era difícil, aquele modelo de reportagem. Nunca na minha vida que eu pensei que 10 anos depois eu ia estar em frente às câmeras. Ia estar no meio das tuas roupas. No meio das minhas roupas, sabe? Com um programa. Exatamente, com um programa. Quanto que passa? Que às vezes as pessoas ainda me perguntam, quando que passa o teu programa? E daí tu faz, tá ali no Spotify, tá ali no YouTube, quando tu quiser, sabe, a vizinha, assim, que eu vi que tu tem um programa. Gente. Passa em qual canal? Tá, quando tu quiser, a hora que tu quiser, enfim. Mas é uma mudança muito grande. Todo mundo que trabalha com moda, quase todo mundo, na verdade, tem expectativa ou gostaria de ter uma marca de alguma coisa, de roupa, de acessórios. Tu já teve esse sonho ou já, não? Claro. E o que tu faria? Felizmente... Vou baixar a lista aqui agora. Vou baixar minha wishlist aqui. Não, assim, eu acho que tem coisas que me movem ou me interessavam mais porque eu sempre gostei da história, da pegada do que é aquilo. Então, assim, a primeira coisa que foi a primeira bolsa, o primeiro item mais de luxo, assim, que eu sonhei e que eu queria e que eu, felizmente, conquistei, mas é porque tinha uma história por trás, era a Chanel 255, que é aquela Classic Fab, que tem uma corrente, é uma bolsa que foi criada em fevereiro de 1955 pela Chanel,
para liberar as mulheres de segurar as bolsas. Então, ela foi a primeira pessoa que botou uma corrente de verdade para tu carregar no ombro, sabe? Então, e ela já, de forma geral, era muito revolucionária, pensava muito à frente do seu tempo em tecidos, em botar calças nas mulheres, em vestir as mulheres. Então, aquela bolsa tinha um significado enorme para mim, além do que a Maison, de novo, significa hoje, sabe? Então, acho que essa foi a peça mais significativa, assim, pra mim. Aí tem, às vezes, temporadas que a gente tá mais numa, mais noutra. Hoje tô achando, sei lá, Gucci super interessante. Falando em supermarcas. Sim. Até ele acabou de sair, o Alessandro Michele, que era o estilista, o diretor criativo. Mas porque acho que ele propôs uma conversa muito legal com o universo pop, que me encanta. Nossa, sabe? ele fez uma outra Gucci, né? Funcionou, assim. Aí, claro, tem todo um problema nos números, nas entregas, do que como a casa quer se posicionar. Mas, pra mim, era um objeto de desejo, assim, sabe? Aí tem Dior, recentemente, coisas que vão e voltam. Às vezes elas ficam mais, te provocam, de certa maneira, mais, às vezes menos. Falando das grandes marcas, assim. Sim. Não tem como negar, né, que as grandes marcas são referência para todas as marcas, inclusive entre elas, né? Claro. Cada uma fica se olhando e faz da sua moda daquilo que acha interessante, né? Mas é que eu sempre acho legal a gente falar assim, a gente tem muita marca boa no Brasil, a gente tem muita coisa de qualidade e a gente precisa apostar, eu sou assim, em consumir marcas próximas da gente. Eu acho que esse é o melhor jeito de tu consumir bem, consumir com consciência. Tem um ranço em cima da sustentabilidade na moda, que a pessoa acha que tem que se vestir que nem, sei lá, o quê, hippie dos anos 70, com as coisas feitas de não sei o quê. Não é isso, gente. Não tem nada a ver com isso. É tu saber como é que aquela marca é feita, da onde ela vem, quem faz as tuas roupas ali perto. Então, sendo assim, tu já tem uma relação melhor, sabe, mais harmônica com a moda. E aí, lógico, ter itens e coisas que conversem com isso, coisas mais atemporais e históricas, que contam uma história ali dentro do teu armário também, sabe? Posso estar vestida com uma marca daqui de Campo Bom, com uma super bolsa que eu sei aquela história e tá tudo certo. E quem sabe, tomara que essa marca de Campo Bom um dia vire uma supermarca, Exato. Né? Não, e ao mesmo tempo, já sabe? O que eu gosto de enfatizar é isso, de que não tem nenhum demérito em tu trabalhar muito fortemente com, sei lá, a tua região, a tua cidade, o teu estado. Gente, é muito grande. Nós estamos falando de um país gigantesco. Tu ser referência dentro do teu país, e aqui, bom, a gente está dentro de um podcast de uma marca que é referência no país inteiro. Isso é muito grande, é um país continental, sabe? E também valorizar quando uma marca é centenária, bicentenária, como essas Maisons, e que atingem o mundo inteiro. E eu não acho nada errado. Agora a gente falou, uma marca aqui de Campo Bom, uma marca de uma cidade qualquer. Se a marca quer trabalhar só a cidade, e ela atinge a cidade toda, ela é gigantesca. Ela é gigantesca. Tu tem que definir o tamanho que tu quer para saber o tamanho que tu tem, né? E às vezes é em loja, às vezes é online, às vezes Então, são muitas relações, né, que tu pode criar, são nichos que tu pode encontrar, assim. Então, às vezes eu vejo, assim, marcas gigantes, sei lá, uma influenciadora que tem uma marca própria, um site, aí vende horrores de coisa. Eu nunca ouvi falar da marca, mas ela tem seu nicho gigante e trabalha, sei lá, aquela região com toda a força e tá legal. Porque também para tu ter esse alcance brasileiro e mundial, vai para um outro patamar. A gente vê marcas brasileiras que cresceram muito rapidamente, foram vendidas e foram para grandes grupos. Tu precisa, para tu manter a tua qualidade, suas origens, enfim, teu estilo, tua essência, teu produto, produção, logística, um monte de coisa que vem junto. Não é só, meu Deus, eu tenho 1 milhão de seguidores no Instagram. Como é que tu faz para entregar a roupa para as pessoas? Eu sou essas pessoas que procuram marcas locais, não necessariamente do Rio Grande do Sul, mas marcas menores que, tipo, identifico o meu estilo, gosto da qualidade, e daí sempre que eu compro, eu vou conversar com as pessoas e entender por que tu tá só nesse tamanho. Não, porque eu estou feliz e eu decidi que minha marca teria esse tamanho. Que é o que dá para atender. Não quer atender multimarcas, não quer Brasil. Não, eu quero atender o meu cliente que vem aqui, ou que me liga, ou que vem no meu site, compra. Então, acho que é muito por aí mesmo, né? Tá feliz assim, fica assim. Até porque é um processo, né? Não é de uma virada de chave. Tu começa a empreender, amanhã eu vou começar a vender para 1 milhão de pessoas. Não funciona assim. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Amanhã assim vai dar alguma coisa errada, ou o teu cliente vai ficar insatisfeito, ou o teu produto não vai ser o mesmo.
A gente sabe das dificuldades que é. Isso é outra coisa que a gente gosta de trazer muito no Moda Importa, assim. Realidade, sabe, do mercado da moda. O mercado do aviamento, da costureira, da logística, do correio, da peça que não chega, do botão que custa mais caro e por isso que aquela peça vai ser com outro botão de plástico. Porque essa realidade as pessoas às vezes não enxergam no preço de uma peça, no posicionamento de uma marca. Ai, que incrível essa camisa de linho... puro, orgânico, feito, sim, custa R$600, ela não tem muito como custar menos, deixa eu te dizer de onde é que ela vem, como ela foi feita, né? Mas tu não te pega, a gente que trabalha com moda, a gente entende, né? Sim, o valor das peças, mas tu não te pega, às vezes tu entra numa loja, nossa, gostei dessa camisa, R$600, meu Deus, que cara, daí tu para de novo, não, mas tá, é esse tecido, tem esse botão, tem esse corte, tem... Isso, a gente que tá no meio também chega a pensar, né? E aí que eu acho que também é sempre tu olhar, o que é, tá, deixa eu ver. Esses dias eu vi numa loja de departamento, assim, numa fast fashion, uma camisa, daí tinha uma etiqueta bem grande, assim, era na área masculina, tinha uma etiqueta bem grande, linho. Aí eu olhei R$179 a camisa, eu falei, não é puro linho. Então, né, que linho é esse? Não tem como, era 20% linho, claro, 80%, sei lá, daí tinha algodão e tinha ainda alguma outra coisa. Então, assim, tu entender também a composição dessa peça, que tecidos são esses, de onde vêm esses tecidos. Sim. Por incrível que pareça, é mais barato importar tecido do que produzir muitas vezes o seu tecido natural aqui dentro do Brasil. Então tem isso tudo. Ai, meu Deus, mas como que eu compro da China e é tão barato? Eu comprei a camisa de linho da China por, sei lá, R$80. Não, desculpa, vamos olhar bem de onde é que é, como é que ela foi feita. Porque a daqui, né, do teu vizinho vem de outro linho, é diferente, foi feita à mão. Toda a questão de imposto que a gente vai ter, né? Uma outra camada disso. Outra coisa que a gente, né, mas nem precisa... Eu acho que isso é importante a gente trazer, sabe, pro podcast, que é o mundo real da economia da moda. Não é o do desejo, da beleza, do desejar, do comprar lá na internet mais barato. É o de todo mundo que é abastecido por esse mercado, de uma maneira... gigante, que é impactado muito fortemente por todos esses movimentos de consumo, e, enfim, de inflação, de logística, de crise dos containers, porque até isso a gente já falou. Como é que a crise dos containers afeta a tua blusa? Nossa, sabe? Diretamente. Não vem, ela vai chegar. Ou, enfim, a linha não vai chegar, e aí tu não vai poder fazer. Então, isso que me encanta, assim, de pensar isso de uma forma bem geral. E a gente falou um pouco de moda brasileira, a gente tem excelentes marcas em todos os segmentos no Brasil, né? Tu acha que a moda do Brasil é melhor vista fora? Que a gente tem muito de, às vezes, negar as marcas daqui, né? Eu acho que a gente está numa fase de hipervalorização, assim. Acho que finalmente abrimos os olhos, estamos valorizando pequenos ecossistemas, assim. Uma moda feita no Nordeste, uma moda feita em Minas, uma moda feita no Rio Grande do Sul, entendendo, tirando o Sudeste ali do meio, só porque, claro, sempre foi um grande produtor, né? Mas entendendo as regionalidades e um pouco mais abraçando isso na moda e trazendo para o grande grupo, porque sempre esteve ali, sempre teve a rendeira fazendo a renda no Nordeste, sempre teve a bordadeira em Minas fazendo. A gente comprava nas férias. A gente comprava nas férias, a mãe trazia lá, né, a renda do Nordeste do Ceará. Mas colocar isso no São Paulo Fashion Week de uma maneira fashion, de uma maneira interessante para o grande público, acho que estamos melhores nisso, assim, eu vejo isso nos últimos anos como uma forma, mas acho que a gente teve um boom ali também pelos anos 2000 e pouco, que era a moda brasileira só prestava fora. Só fora. Nada do que era feito aqui era interessante ou era legal, o legal era tu comprar fora, ser uma marca estrangeira. Finalmente, eu acho, estamos abrindo os olhos, né? E realmente olhando para o que a gente faz de bom e faz bem, e aqui dentro. Espero que a gente consiga ainda vender mais para fora, sabe? Porque sim, como eu falei, é um país continental, mas a gente também quer que o resto do mundo conheça. Com certeza. Claro, mas eu acho que é uma questão também de que a gente está conseguindo cada vez mais colocar talentos brasileiros para fora, né? Exato. Tanto na música, enfim, na arte como em geral, assim, né? Então, acho que isso potencializa muito várias coisas. E também não acho que a pessoa que tá lá, né, tá em destaque, tem que usar moda brasileira, porque eu sou do Brasil, eu preciso... Não, entendeu? Tem que usar o que tu quer. Mas, mas eu acho que é legal porque carrega o nome, né? Carrega o nome e vem de onde tu vem. Exato, e acaba sendo uma forma muito forte de divulgar e de poder abrir um espaço, né, para se falar daquela moda de como é feita, assim. E esse cruzamento de universos, não só de Brasil, exterior, mas de a influenciadora que veio do interior da Paraíba,
usando uma peça de alta costura, sabe? De uma casa tipo a Schiaparelli lá. Esse cruzamento eu acho o mais incrível de ver. Assim, não existe mais isso de a moda é para quem podia viajar e podia comprar. A alta costura é muito claro que ainda é. Não posso fazer um vestido de alta costura. Não vai dar nessa vida, eu acho, sabe? Mas, assim, é interessante que tenha gente que estava muito fora desse contexto usando e representando aquilo e podendo mostrar, trazer essa moda pro resto do mundo, assim. Então, é a influenciadora do interior do Brasil com o cara do Japão que veste não sei o quê. E daí todo mundo, quando tu vê, tu descobre uma marca assim, por aí. O cruzamento mais legal de todos. Exatamente. E a gente está chegando ao fim, Marcela. Foi muito legal, né? Você estar aqui. E para finalizar, a gente já falou um pouco, mas o que importa realmente na moda para ti? Eu acho que é, em primeiro lugar, se sentir bem. Se sentir bem com o que tu tá vestindo, com onde tu tá, com como tu tá vestindo aquilo, com o que tu tá fazendo com aquela roupa. Se sentir bem, se sentir confiante, ter autoestima, gostar de si mesmo, gostar das tuas escolhas na moda, sabe? Usar a moda como um aliado, como um reforço da nossa personalidade para ser feliz. É isso. Perfeito. E deixa aqui para os nossos ouvintes, seguidores, enfim, né? As tuas redes sociais, para o pessoal também poder conhecer, porque, como eu falei antes, né, realmente vale muito a pena. São assuntos bem diversos, sempre relacionados à moda, mas que traz muita informação também. Então, por favor. No Instagram e no YouTube e no Spotify, nós temos o Moda Importa, no Instagram, @ModaImportaOficial. No YouTube, só digitar lá Moda Importa no Spotify também para nos assistir. E também em todos os outros players de música. E também nas redes sociais, @Marcela Lorenzon, Marcela com 2 L's. Isso aí. Tô lá puxando algumas coisas do Moda Importa, fazendo outras coisas, e um encontra o outro, e assim por diante. E a gente vai deixar todos inscritos aqui embaixo também para facilitar. Exato. Então é só dar um print na tela e começar a seguir logo mais também, né? Muito obrigado, Marcela. Adoramos Foi um prazer te receber. Obrigada pelo convite. Acho que ano que vem a gente vai te chamar de novo. Tu acha? Tu acha, Fábio? Obrigada, gente. Muito obrigado. Gente, comenta aqui, clica, daí o coraçãozinho. E já deixa as próximas perguntas pro próximo episódio. Né? Muito obrigado e logo mais a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo, galera. Tchau, tchau.